Parece que o Carille simplesmente resolveu que daqui até o final da temporada na Série B vai irritar o torcedor a cada dia com uma ideia idiota diferente. Para o pré-jogo de hoje contra o Botafogo, que acontece amanhã, às 9h30 da noite em Ribeirão Preto, eu vou mostrar não só a formação que ele vai a campo, mas também alguns jogadores que ficam de fora da lista de relacionados. E eu quero discutir um pouco com você qual que é exatamente a lógica por trás disso, no sentido de até 2 semanas atrás o Santos precisava de reforços. Hoje, com a chegada dos reforços, que em muitos casos foram aprovados pelo próprio técnico, a gente tem jogadores ficando de fora dos jogos. Isso sem falar das teimosias que ele tem com a base e que, de novo, perdem espaço dentro desse time do Santos, que já é limitado e o Carille faz questão de abrir mão das poucas opções que tem para criar alguma coisa diferente. Vou falar disso tudo a partir de agora. Já peço para você se inscrever no canal, também dar um like, isso ajuda bastante o trabalho que a gente vem fazendo aqui no meu canal do Santos. E bora lá, vamos falar então de Botafogo e Santos que se enfrentam amanhã. Então, ponto aí desse jogo é que a tabela e a sequência da rodada coloca uma pressão maior em cima do Santos para esse próximo jogo. Isso porque o Mirassol ganhou e abriu 4 pontos de diferença para o Santos. Porém, o restante da tabela, os times ali que estão abaixo do Santos na tabela, tropeçaram. E se o Santos ganha amanhã, o Santos pode chegar a abrir 6 pontos do quinto colocado, que para esse momento na tabela seria fundamental ter essa gordura. Até porque não só ele se distancia do quinto, como ele também abre alguma vantagem para terceiro e quarto colocados. Projetando que o Santos joga a próxima partida em casa contra o Novo Horizontino, podendo assumir a liderança e depois faz novo jogo na Vila Belmiro, desta vez contra o Operário, é possível imaginar que ao final dessa sequência de Botafogo, Novo Horizontino e Operário, o Santos possa estar líder isolado da competição com alguma folga também para o vice colocado, né? O vice-líder. O que faria para a projeção de pontuação para os últimos 10 jogos na Série B ser muito mais tranquila. O Santos podendo, por exemplo, pontuando, vencendo seus jogos dentro de casa, já garante a sua vaga matematicamente. Isso é muito importante em termos psicológicos para esse time. A expectativa seria de ver, pelo menos agora, depois da janela, um time um pouco mais mexido, mas não é isso que vai acontecer. Então, eu aproveito agora para trocar de tela e colocar vocês ali um pouquinho dentro das ideias de jogo que o Carille leva e também da lista de relacionados e a gente continua esse nosso bate-papo. Bom, vamos lá então. O Carille disse na abertura da janela que o Santos tinha peças que precisava trazer para poder dar um pouco mais de corpo, um pouco mais de músculo para esse time. O Santos, dentro das suas possibilidades, foi ao mercado. Evidente que não trouxe nenhum jogador de impacto, não trouxe nenhum jogador de elite, mas conseguiu, até mesmo aí, valorizando um pouco do trabalho de scout que vem realizando dentro do clube, trazer alguns reforços. Trouxe 6. O mais badalado deles é o Luan Pérez, que não é titular ainda desse time, mas está relacionado para o jogo de amanhã. O ponto que está gerando um desconforto de novo em relação às decisões do Carille é a forma como ele monta o banco de reservas, principalmente, para uma partida importante como essa, que é contra o Botafogo, onde o Santos tem necessidade de vitória. Porque ele simplesmente abre mão de jogadores que, se não são um primor tecnicamente, como é o caso do Billy Arce e do Youssouf N'Dié, pelo menos trariam um elemento diferente para o jogo. Já que, dentro das possibilidades de elenco, o Santos não tem tantas peças assim que podem trazer alguma coisa em termos de novidade, né?
Mas o nosso técnico, infelizmente, não enxerga os reforços, principalmente Biliarci e o Indie, como soluções ou minimamente opções para o jogo. Para amanhã, o que a gente vai ver? Basicamente o que a gente viu durante toda a segunda divisão, né? O Santos, primeiro de tudo, mantém o seu, o seu estilo de jogo, mantém a, o 4-3-3 e varia muito pouco em relação a peças para iniciar a partida. Então a gente vai com Brazão, Jair e Gil na zaga, Sherman e Escobar nas laterais, Pituca e Schmidt como volantes, o Juliano, que só fica como meia nesse meu desenho aqui, porque com 1 minuto de jogo você já vai ver ele ali batendo cabeça com o Wendel dentro da área, o Guilherme, que não vive um momento tão bom assim, e o La Quintana, que ganha a posição na ponta direita, não por ser a melhor escolha técnica, mas simplesmente porque o Otero está suspenso. Mas o meu ponto aqui, assim, antes de entrar na questão dos relacionados, esse time aí já é suficiente para ganhar do Botafogo. Tem que ser, não é nenhuma questão de pode ter vantagem. Tem que realmente sobrar em cima do Botafogo, que vai estar cheio de desfalques. Eu estava lendo alguma coisinha ali sobre o Botafogo, parece que tem uma coisa em torno de 10 jogadores que poderiam estar disponíveis e não vão estar. Então, não pega um Botafogo a 100% da sua capacidade, num momento da tabela que ele também não faz lá grande campanha, e o Santos tendo que sim jogar bem para poder se consolidar como um adversário aí ao Novo Horizontino, que é o líder da tabela, para buscar essa liderança no próximo jogo. É um clima muito diferente do que foi o primeiro jogo entre Botafogo e Santos nesse ano, que foi a estreia do Paulista. Eu estava nesse jogo no estádio e a energia que você tinha da torcida do Santos era uma coisa muito interessante, muito boa, porque todo mundo já vinha daquele final de ano 23 muito ruim, que o Santos cai, tá todo mundo com a cabeça baixa. Na primeira oportunidade que o time vai a campo, ele é acolhido pela torcida e você sente que realmente quem estava ali no estádio, quem estava acompanhando o jogo até mesmo de casa, tinha ali uma vontade genuína de empurrar para que o time saísse desse momento tão ruim que a gente está vivendo agora. E, de certa forma, isso foi importante para a arrancada, né, da temporada, né? Foi uma mensagem legal de que a torcida não ia abandonar o time. O que aconteceu depois, no primeiro turno da Série B, quando o Santos vendeu o jogo lá contra o Botafogo, que seria na Vila Belmiro, mas ele vendeu, e vou falar errado de novo, mas acho que foi em Maringá que foi o jogo. Eu sempre falo, eu penso que é Londrina e é Maringá e foi Londrina, enfim. Vendeu o jogo, o Santos perde esse jogo por 2-0. E esse é o jogo que o Carille mais gosta de falar em toda a maldita coletiva que ele tem. Porque ele sempre vai lembrar que o Santos fez 50 finalizações naquele jogo, que perdeu por um acaso do futebol. Fato é que naquela ocasião o acaso, que no caso chama-se Botafogo, era o lanterna da competição, não vencia há 5 jogos, não marcava 2 gols há não sei quantos meses e conseguiu fazer tudo isso no jogo contra o Santos. Então agora, assim como foi no jogo do América em outra proporção, é a hora do Santos se impor em cima do Botafogo e vencer o jogo. Até porque depende disso para ir para o jogo contra o Novo Horizontino em condições de buscar pela liderança. Mas, para fazer esses 3 pontos, o Santos abriu mão de algumas coisas. E na tela está o que o Santos abriu mão. Bom, vamos pedaço a pedaço. No gol, o Brazão vai como titular, isso aí não tem problema nenhum, mas o Diógenes vai ser o reserva, porque o Renan, que foi contratado só para jogar até o final do ano, conseguiu a proeza de machucar a panturrilha durante os treinamentos, que, claro, são muito intensos no Santos, imagina o desgaste que não deve gerar para esses jogadores, e tá fora. Ou seja, o cara foi contratado para ser reserva para uma emergência, e se surgir uma emergência, ele não vai conseguir atuar. Na zaga, nenhuma novidade, só que o Luan Pérez novamente vai estar aí no banco, né? Eu tentaria já colocar o Luan Pérez para jogo, não como lateral esquerdo, igual ele fez no último jogo. Já tentaria uma formação com 3 zagueiros, porque tem tempo para fazer isso aí. Nas laterais, volta o Rodrigo Ferreira e o Rainer não é
relacionado. E ele não é relacionado claramente pela pá de bobagem que ele fez no último jogo, que quase entregou o resultado para o América. Então, o Rainer, ou o lateral Raiver, se você preferir, não vai no jogo, não porque, não foi uma boa escolha, está suspenso. Não, é porque simplesmente até o Carille conseguiu ver que ele é ruim. Isso quer dizer que o Rainer não volta mais a campo ou não volta a vestir a camisa do Santos nessa temporada? Absolutamente, porque no próximo jogo, se o Rodrigo Ferreira fizer uma bobagem maior no jogo contra o Botafogo, o Rainer volta perigando já ser titular nesse time, porque o Carille não tem lógica nenhuma nas coisas que ele faz dentro do Santos. Os volantes são os 4 de sempre, e aí não tem tantas alterações. Na meia é onde a gente perde mais oportunidades de ter ali um elemento novo para utilizar durante o jogo. Não estou nem falando de começar a partida, mas de utilizar conforme o cenário do jogo for se apresentando. Vai com o Juliano, vai com o Serginho, e ele prefere colocar o Patrick, que não vai entrar na Vila Belmiro, não vai entrar em campo na Vila Belmiro, porque a gente sabe que ele não vai entrar, porque se ele entrar ele vai ser muito vaiado e o Carille também. Ou seja, o Santos vai somente com uma troca para meia, que é o Serginho. Por mais que, na cabeça do Carille, ele fala que o Bigode é um cara que pode atuar na função do Juliano. Se ele estiver falando como segundo atacante, eu concordo com ele. Mas, por exemplo, era jogo que o Miguelito poderia ter uma oportunidade, entrar alguns minutos, ajudar o Santos. Era uma oportunidade de colocar o Biliarce jogando uma partida que tem ali. Não tem uma pressão da torcida para ele mostrar resultado, mas os dois estão fora. Na ponta, não tem muitas opções. Guilherme, La Quintana e Pedrinho é o que tem, né? Torcer pro Guilherme ter uma noite, enfim, boa. O La Quintana ainda querendo buscar o seu espaço, e o Pedrinho, aquilo lá que a gente já conhece, que não vai para lugar nenhum nunca. Apesar que eu tô com um palpite que ele vai fazer um gol nesse jogo. No ataque vai o Wendel de titular, que tá indo muito bem, esse sim tem sido uma grata surpresa, o Furt na opção e o Bigode sendo aquele elemento que o Cali troca de baseada em algum momento do jogo e vai meter um 4-2-4, que vai ser uma coisa tenebrosa com um vazio no meio campo. Mas a nota ruim é o Indie tá fora. E aqui, o ponto principal não é que, caramba, ele está abrindo mão de titulares absolutos do time e tá abrindo mão do potencial técnico. É evidente que se o Billy Arce e o Indie estivessem em campo, não era uma garantia de vitória. Mas a gente não viu esses caras jogando ainda. Quer dizer, o Bilhar se viu um pouquinho, mas demonstrou muito pouco. O indiano que entrou em campo. É a hora, era o momento de testar. Um cara que poderia, sei lá, fazer uma dupla de ataque com o Wendel, podia entrar ali com o Furt e ele entrar também com uma outra opção. Não sei, o Carille abre mão muito fácil dessas possibilidades no jogo. E é isso que mata, porque a gente vai com um elenco que tem poucas opções para mudar cenário no jogo. Espero que isso não penalize o Santos, porque no final, essa teimosia do Carille, ela prejudica só o Santos, não prejudica o Carille, porque ele não vai ficar no ano que vem. Então, para ele, ganhou de 1, ganhou de 10, não importa mais. O importante é ele provar o ponto dele, que a base não vai jogar, que os as contratações que ele mesmo aprovou também não são suficientes para estar em campo e que ele, por isso, mantém sempre o mesmo formato de time, com as mesmas opções, com as mesmas substituições, lateral por lateral, volante por volante, meia por meia, atacante por atacante. É isso que ele faz. Ele não vai sair dessa rotina, dessa inércia que ele mesmo colocou dentro do Santos. É torcer. O Santos tem sim condições de vencer o Botafogo mesmo fora de casa. Provavelmente o estádio não vai estar tão cheio, então não vai ser uma pressão sufocante de torcida. Mas a gente tem que minimamente ter esperança que os jogadores vão fazer algo de diferente na partida, porque se depender do técnico, não vai acontecer nada. Conta para mim nos comentários o que você acha que o Carille acertou e errou nessa montagem desse elenco aí. Qual que é teu palpite pro jogo também? Diz aí se você tá confiante pro Santos continuar nessa briga atrás do Novo Horizontino. Eu tô de volta no pós-jogo. Um abraço